Fala moçada, tudo certo com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Galerinha, seguinte, hoje vamos para aquela aulinha de trigonometria. Trigonometria é um triângulo retângulo, certo? Tudo que nós sabemos sobre o triângulo retângulo já está aqui. Já deixei aqui pronto para você, tá certo? Mas para quem não lembra, para quem não sabe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vamos conversar um pouco sobre o que são essas razões trigonométricas, tá certo? Então, quando fala trigonometria, trígonos, métria, certo? São medidas no triângulo, certo? Ou medir triângulos. Quando fala trigonometria no triângulo retângulo, então a gente especifica essa ideia para o triângulo retângulo em si, tá certo? Aí veja só, quando eu falo seno, cosseno e tangente, são nomes estranhos, só que o nome Gumersindo também é um pouco diferente, né? O nome Julesca também é um pouco diferente. A gente não fica reclamando com a pessoa que o nome dela é diferente. Aí você vai na trigonometria, eu não sei o que é seno, eu odeio cosseno, eu odeio tangente. Cara, você é preconceituoso com o nome, velho. Tá? Que triste isso. Que coração mais peludo você tem, né? Então, mano, vamos lá. Seguinte, quando fala seno, cosseno e tangente, nós estamos trabalhando aqui com as razões trigonométricas, tá certo? Beleza? Lembra o que é razão? Lembra o que é razão? Razão são frações, são divisões. Então, não é nada assim que você não conheça. Quer ver, ó? Velocidade média, distância dividido pelo tempo. É uma razão, tá bom? Densidade demográfica, número de habitantes dividido pela área, é uma razão. Então, quando vem seno, cosseno e tangente, são só razões, são divisões de coisas que você conhece. Então, o que é cateto oposto e o que é hipotenusa? O que é cateto adjacente e o que é hipotenusa? Certo? O que são esses caras? Mano, antes de você falar quem é cateto oposto, cateto adjacente, como está aqui no desenho, você tem que ter o ângulo de referência. Aqui eu coloquei o ângulo aqui embaixo, mas ele pode estar lá em cima, tanto faz. A ideia que você tem que ter que é a seguinte, veja só, cateto oposto a θ, cateto adjacente a θ, tá certo? Então, você coloca um ângulo de referência e a partir desse ângulo, quem está oposto a ele, a gente chama de cateto oposto. Oh, que inusitado, eu não esperava. E quem está adjacente, adjacente significa que toca, tá bom? Que está ao lado, é o cateto adjacente. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo que nós temos aqui, tá certo, galera? Aqui é o carinha que vocês já conhecem há muito tempo, é o tio Pit, ou Pitágoras, teorema de Pitágoras. E agora, o que eu vou fazer com o teorema de Pitágoras para vocês? Daqui a pouquinho, na verdade. Eu vou provar uma das leis mais importantes dentro do triângulo retângulo usando o teorema de Pitágoras. Mas vamos lá. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. É e não é, tá certo? Então vamos lá. Quando você fala seno, eu vou abreviar isso aqui, ó, seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de θ, cos θ, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de θ, tang, θ, aí a gente fala cateto oposto por cateto adjacente. Só que na verdade a tangente não é só o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente é uma razão entre razões. A tangente, ela é a divisão do seno pelo cosseno. Aí, cara, o que você tem, mano? Você tem que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, certo? E o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cara, você tem uma divisão entre frações. Aí você vai lembrar lá da sua matemática básica, do seu 6º ano, quando você aprendeu que se você tem uma cascata de frações assim, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E vejam só, meus amigos, o que aconteceu aqui agora. Ai, professor, eu não consegui entender isso. Isso aqui é uma regra da divisão de frações, tá certo?
Quando você tem uma divisão de frações, você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ah, o que é inverso? É inverter mesmo, certo? Inverso é quando você inverte a fração. Ah, desculpe. Tudo bem, Vitor. Vamos lá, continuando. Fica cateto oposto vezes a hipotenusa dividido por cateto adjacente vezes a hipotenusa. Eu tenho a mesma hipotenusa em cima e embaixo. Cachau, cachau. Olha com quem que você ficou. Cateto oposto por cateto adjacente é a tangente. Agora sim. Por que o senhor está falando isso pra gente, prof? Porque pode ser, gente, que uma questão peça para você uma relação que tem que utilizar isso, tá bom? Você sabendo o que é a tangente de verdade, você consegue resolver algumas questões muito mais rápido, tá bom? E agora vamos para o que eu prometi para vocês, certo? Venham para cá. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado, certo? Que tal a gente pegar isso aqui agora, tá bom? Beleza? E trabalhar um pouquinho com as relações. Vamos trabalhar um pouquinho com essas relações aqui melhor, tá certo? Eu tenho h ao quadrado igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Se eu dividisse toda essa minha equação pelo quadrado da hipotenusa, certo? Com quem eu ficaria? Ó, esse cara daria 1, tá bom? 1 ao quadrado ou 1. Eu ficaria com cateto oposto ao quadrado por hipotenusa ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado por hipotenusa ao quadrado igual a 1, beleza? Coloca o quadrado em evidência, cateto oposto por hipotenusa mais cateto adjacente por hipotenusa igual a 1. Quem é cateto oposto por hipotenusa? É o seno. Seno ao quadrado. Quem é cateto adjacente por hipotenusa? É o cosseno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Isso daqui, ó, é a relação fundamental da trigonometria. Tá certo? Essa é uma das relações fundamentais da trigonometria. Ah, professor, precisa lembrar disso? É óbvio que precisa, meu amigo. Tá bom? Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que você vai resolver um exercício. Ele fala para você que tem um triângulo retângulo lá, tal, qualquer. Ficou feio. Vamos voltar. Não ficou retângulo, sabe? Aê, melhorou. Você tem um triângulo retângulo lá, velho. E daí, fala pra você que o seno de um ângulo θ é igual a 1/3, certo? Ele é um triângulo retângulo, beleza? Admitiu isso pra mim. Fala que o seno é 1/3. Qual vai ser o cosseno desse θ? Mano, você não precisa fazer o desenho, não precisa substituir, aplicar Pitágoras, tá certo? É só você aplicar na relação fundamental. Se seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você sabe que 1/3 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Passa esse cara para o outro lado, né? Faz um bullying com o cosseno. Então vai ficar 1 menos 1/9, certo? O que é 1 menos 1/9? É uma pessoa triste, perdeu o nono. Não, cara, é 8/9. Ai, peraí, prof, para. Não entendi, por que dá 8/9? É só fazer 9 menos 1 dá 8? Não, não é bem isso. Vamos lá. Quando você tem aquele 1 ali, ele não está sozinho. Ele tem um 1 embaixo. Tira o MMC entre 9 e 1, certo? 9 dividido por 1 dá 9, vezes 1, 9. Menos 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1 dá 1. Sempre que você tira o MMC para somar ou subtrair frações, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tá certo? Então 9 menos 1 dá 8/9. O quadrado, ele geralmente passa como mais ou menos raiz, certo? Então,
Eu vou resolver aqui como mais ou menos raiz. Perfeito. Então aqui eu ficaria com mais ou menos raiz de 8 por 3. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então mais ou menos 2 raiz de 2 por 3. Então, sabendo disso, ou isto posto, a gente consegue entender o valor do cosseno aqui. Vamos pensar. Quando eu estou trabalhando com cosseno de um triângulo retângulo, ele está no primeiro quadrante, esse triângulo, certo? É por causa do ângulo dele. Então o ângulo dele, o cosseno de θ, só vai poder estar entre 0 e 90. Então só pode ser positivo, beleza? Dessa forma, o cosseno de θ só pode ser 2 raiz de 2 sobre 3. Perfeito? Senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês. Desejo a todos um excelente dia e digam tchau.